sido negociado o fluxo de caixa, para 2012 tinha sido negociado. Agora negociaram a segunda vez. Eu tenho registro na cabeça disso aqui e tenho depositado em casa toda a dívida nacional. Eu vou registrando assim, né, essas coisas. Ora, esse processo é que causa, sabe, uma espoliação aos nossos países, está criando um processo de espoliação, né? Nós já temos, outra coisa que eu queria ligar com esse paradoxo de Márcio de Márcio, não serviria a nada eu registrar isso sem vincular a nossa realidade, que é a expansão. Nós não temos o ouro, a prata, mas nós temos em dólar. Os Estados Unidos não vai a Minas, mas ele tem uma máquina monetária que simplesmente emite uma grife, emite sem trabalho nenhum, emite essa grife, uma máquina, entende? No Tesouro, no FED, emite dinheiro e alimenta contabilmente com moeda contábil e moeda papel, que agora tem essa coisa de sair da época do Gutenberg e nós estamos entrando na era do Bill Gates, é o virtual, porque a moeda está se tornando virtual também. E é uma expansão como se fosse, o que os espanhóis chamam de burbuja e os outros chamam de bubble, né? Uma bolha econômica violenta, monetária, porque a moeda é crédito de Estado, o crédito americano expandido. Nós temos essa expansão e nós temos também no mercado a futuro. Porque você sabe que é o seguinte, o trigo, o arroz, que não foi nem colhido, já está negociado, entende? Então tem preço para futuro. Quer dizer, o futuro é uma grande bolha que se alastra, sabe? E exatamente esse valor especulativo, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, ligar à física, Lavoisier diz assim, nada do mundo se cria, tudo se transforma. Não se pode colocar energia no mundo, sabe, onde não existe. Você sabe que a energia do mundo ou se faz pelo trabalho do ser humano, para nós, o que é a economia, se faz pelo suor do ser humano, ou pelo suor de um animal, ou por máquinas, entende? Que potencialize isso. Mas existe uma outra coisa que coloca a energia do mundo de forma fictícia, entre comillas, como diz o castelhano, entre aspas, que é exatamente o problema do juro e dos interesses que são pagos em função do risco colhido, né? Do risco que tem nos investimentos. Isso potencializa, sabe, cada vez mais aquele dinheiro que não estava, aquela energia que não estava no mundo, é criada uma energia no mundo e o que vocês veem é exatamente um processo de desestruturação da economia real, onde as pessoas transpiram, onde as pessoas trabalham realmente. Esse processo está sendo vampirizado, um processo de sucção, entende? Por essa economia fictícia e real do papel expandido, do crédito expandido, da moeda expandida. Vocês podem ver até que nós, quando tivemos agora um ataque especulativo, em função da coisa, aumentamos o juros, sabe? De 17,85 para 19, e o registro não é meu, é do jornal Zero Hora, sabe? Em uma semana só, com esse aumento, causou um aumento na dívida de 43 bilhões de dólares. Eu digo alto para vocês terem pelo menos a significância disso, que nós estamos tão desensibilizados já em tratar bilhões de bilhões como se fosse nada, sabe? Que nem sentimos nada. Como se fosse com 3 bilhões vocês botam um homem na lua, ida e volta, sabe? Não é? Com 43 bilhões é metade do PIB do Rio Grande do Sul, que são 9 milhões de pessoas trabalhando, e o PIB do Rio Grande do Sul é 11% do PIB nacional. Isso é uma coisa gravíssima, sabe? Não se vai a lugar nenhum, sabe? Eu queria ter mais tempo até para tratar mais dessas coisas, aprofundar mais essa cosmovisão, essa visão geral dessa coisa toda que eu tenho, né? Então nós temos que falar do Alckmin, nós estamos falando dessa coisa, e essas coisas têm referência com Alckmin, porque nós estamos na desestabilização geral. Nós conseguimos sair disso, fazer um looping e sair disso, saindo com a moeda. Isso nos deu uma sobrevivência, a nossa agricultura conseguiu respirar um pouquinho, né? Com isso, não sei até quando, acho que o ano que vem já bate a realidade na sua porta, que ela está endividada, sabe? Nós temos, isso é outro processo, nós temos que dar uma conferência em Itaqui sobre afetações da globalização na atividade primária. Nós temos outro processo que é esse regime de plantation, o regime fordista ou taylorista de grande produção, não se ajusta mais porque produz em grande quantidade e causa impacto, sabe? No preço das mercadorias que começam a cair pela grande produção que é potencializada por quem? Pela Europa e Estados Unidos, que subsidiam violentamente, sabe, a sua produção. Então nós temos lá, depois do GATT, nós temos a OMC, as rodadas de Marrakech, rodada do Tóquio e a rodada aqui do Uruguai, né?
vamos ter lá os Estados Unidos, nós desgravamos, sabe, 25%, 16%, para os estados menos desenvolvidos, um potencial X, entende? Que é ridículo, sabe? Vamos dizer, esse desgravame, a proporção nossa para os estados grandes produtores, que são os Estados Unidos e a Europa. A França é o segundo produtor. Pasmem vocês, eu pasmei, sabe? Quando fui entrar no estado, saber que a França é o segundo produtor exportador mundial de grãos. Vocês sabiam isso? Pois é, a França, pequenininha daquele jeito, sabe que a gente pensa que é industrializado e tal? É, grande produtor para os Estados Unidos, nossa concorrente em muitas coisas. E eles lá potencializam, subsidiam violentamente com bilhões de dólares. Agora foi votada a Farm Act, né? E foi votado nos Estados Unidos. E que isso também prejudica nessa coisa do álcool. Então nós temos toda esse cenário, sabe? Essa coisa aí. Nós estamos com o Mercosul, se criaram, né, também um tratado diretivo de zona de livre comércio, até a União Aduaneira, né? E se complexizando, né, para o mercado comum, que é o mercado comum onde não circulam as pessoas, onde não se tem essa densidade da União Europeia, não é? Mas era uma coisa que estava caminhando assim a contento, se potencializou as importações, exportações, eu acho um valor muito grande, acho que valia isso, de 5 bilhões, aí estamos em 22 bilhões, um mercado importantíssimo. Se conectou a Argentina e Brasil, porque a Argentina, 47% das suas exportações são aqui para o Brasil, não é? De 37 a 47, ó, agora em Argentina recebi esse dado, eu achava que era 37, 39%, não é? E o Brasil, por exemplo, as exportações dele, 28%, nosso maior parceiro econômico é a União Europeia, com 28%, os Estados Unidos com 22%, 23%, a Ásia com 20 alguma coisa por cento, e o Mercosul com 22%. Nós não colocamos todos os ovos num ninho só, não é? Então, esse é o cenário, sabe, esse cenário altamente convulsivo, sabe, que está dando soluço. Nós tivemos crises, não é? A crise de tequila, não é? Em 1994, o México foi salvo, né, com um aporte do FMI. Depois nós temos os tigres asiáticos, em 1997, a crise da Rússia em 98, não é? A crise do tango, e novamente outra crise, e eu acho que nós estamos um pouco na crise do samba, né? Não é? Agora, então, esse processo de crise em crise, essa problemática toda da dívida, não é? E chegamos a esse ponto dos Estados Unidos. Nós tínhamos em 1996, né, a Cúpula das Américas, e se coloca esse problema do álcool, né? O policentrismo tripolar, e aí eu vou falar um pouquinho sobre o interesse dos americanos, não é? O policentrismo tripolar cria como se fossem placas tectônicas, sabe, monetárias e geopolíticas de interesses estratégicos. Eu vou dizer para vocês que a União Europeia veio para ficar, sabe, essa coisa é como se fosse um novo país e que sob sua égide, sob sua influência, está, inclusive, países do leste europeu, a Polônia, sabe, Tchecoslováquia e outros vão entrar para a União Europeia. Certamente a Rússia, sabe, vai ficar sob a égide algum dia, sabe, logo que ela tem potencialização militar, mas não tem. E do outro lado nós temos na Ásia o ASEAN, que é exatamente um tratado que começa em 1967 e vai somando os 2, 3 países, Tailândia, não é? Vietnã e outros países, vai Coreia, não é? Vai subindo até nós chegarmos agora, em que inclusive o Japão tem o ASEAN mais 2, que é Japão e China, criaram inclusive um banco, tipo Fundo Monetário Internacional, para enfrentar as crises externas, socorrer, assim como o Fundo Monetário empresta dinheiro, traz dinheiro, eles criaram, sabe, porque viram esse capital volátil que viaja a cabo, sabe, que é diariamente de 1 trilhão e 700 bilhões, que são 3 PIBs do Brasil por dia circulando, não é? Eles criaram vamos dizer, elementos institucionais entre os países para controlar todo esse processo. Ao mesmo tempo, o Japão mantém a sua moeda em 122, uma proporção de 120, bem abaixo do dólar, e a União Europeia também, e os Estados Unidos estão com a moeda lá em cima alta, o que prejudica os países
que estão vinculados ao dólar, porque eles não conseguem exportar. Como nós não conseguimos exportar, só importamos, e a Argentina está nesse processo. Vou comprar um cafezinho lá agora, equivale a uma janta média, um almoço médio de R$5, R$6. Se tomar um café duplo, é equivalente a ir ali no Riverside ao almoçar ou jantar, são R$16, né? Um café duplo. Quer dizer, como é que um país, vamos dizer, com a equivalência vai poder exportar? Não consegue exportar, não consegue vender nada para ninguém, não é? Ora, então agora os americanos, vamos dizer, cercados estrategicamente pela União Europeia e pelo ASEAN, que está se fechando, só tem como opção estratégica exatamente, até pelos recursos, os recursos naturais, sabe, que restam, porque fora, vamos dizer, se nós fechássemos o ALCA, fechássemos a União Europeia e o ASEAN, todos esses tratados, se eles fechassem mega uniões, seriam 85% do PIB mundial. Sobraria só 15% que fica para a CEI, que é lá da Rússia, e essa África dizimada, que é um horror aí, sabe? É uma África dizimada, é um genocídio, é uma coisa terrível, nós no século XXI, sabe, estarmos com isso aqui na frente, que nós estamos tão envolvidos no nosso problema que até não enxergamos isso, sabe, aqui do lado, aqui, que é um horror, sabe? É um horror isso aqui, que se vocês pegassem assim, Le Monde, sabe, a França, que tem interesse direto com a África, vocês fariam essa leitura violenta. Então os Estados Unidos vêm com isso aí, não é? Para nos colocarmos, apressar o passo, não é? O problema é o seguinte, é que nós temos 55% do nosso comércio se faz com a Ásia e com a Europa. Se nós apressarmos isso aí, vamos dizer, tirando a média do americano é 3%, da taxa aduaneira americana é 3%. A nossa média, que era a TEC, que a gente não quer mais, é 14%. Só que o seguinte, alguns produtos americanos ele cobra, sai dos 3% e cobra 258% para nós. Suco de laranja, sapato, aço nosso, que são exatamente os itens, não é? Que são os maiores. O nosso comércio multilateral, vamos dizer que é o multilateral, regido por esses entes multilaterais, com esses dois países subiu só 24%. Agora, o comércio bilateral, que é exatamente o que envolve capital financeiro, caixa preta, o high-tech, desde que vem a caixa preta, aumentou 274% favorável a eles. E eles com esses conceitos de mercado, essa coisa toda. Se fechar isso aí, nós vamos sofrer represália dos outros 55% que vendemos para a União Europeia e vendemos para a Ásia, e entrando essas mercadorias americanas, vamos dizer, com preço baixo, vão fazer competitividade, vão ter maior competitividade que o mercado dos outros, e eles vão nos retalhar, porque algumas coisas nós compramos dos outros, petróleo, outras coisas, e vamos cair numa vinculação maior. Outro problema é o seguinte, vocês leiam o reticulado da OMC. Aí vocês vão encontrar, e vocês me desculpem se eu não vou reproduzir os dados idênticos, sabe? Eu sou uma pessoa policiada pela minha mulher, e às vezes eu digo em números, sabe? Você dizia de Simão Bolívar, que era como todo latim, mentia genericamente, sabe? Eu não quero ser um mentiroso, sabe? Aqui, porque eu não vou conseguir, pela memória, reproduzir os dados. Mas a Botsuana, na África, ela tem na OMC salvaguardas para 178 itens. A Botsuana é plausível, sabe, que o Estado emergente tenha realmente salvaguardas, porque produz alguns insumos primários, sabe, que se entrar no mercado, ela pode, através da salvaguarda, parar, sabe, que não vamos importar isso aqui, porque senão termina com a produção interna, que é muito fraca, sabe, não tem muita força, como o açúcar argentino, que é uma coisa estratégica que nós até temos que respeitar, de certa forma, a província lá que é Salta, o Rui, não sei qual é que produz aqui, né? E se entra o nosso açúcar, arrebenta eles. A Botsuana tem 178 salvaguardas. Sabe quanto é que os Estados Unidos têm de salvaguarda? 300 e não sei quanto, é o dobro. A União Europeia tem mais salvaguardas ainda. E o Brasil tem salvaguarda? Nenhuma. A Argentina não tem nenhuma. Nós estamos no grupo de Keynes, que pede o liberalismo total. Estamos em liberalismo total. A nossa produção pecuária, a agricultura e a pecuária
sobreviver o que sobreviveu agora é porque realmente tem condições, sabe, com o pé firme, sobreviveu, abriu o mercado, entrou aquela atmosfera rara, sabe, o vácuo do mercado internacional, como tem aí as siderúrgicas que sobrevivem, tem se reproduzido nacional, uma importância, sabe, um orgulho nacional, uma multinacional nacional que sobreviveu aí, que botou, então, também nós, a nossa agricultura, o que restou dela, e tem essa reengenharia que está sendo feita aí, que é a reforma agrária. Na realidade, a gente se coloca, se vê com uma visão de socialismo atacando e entrando, mas na realidade isso é uma reforma altamente capitalista. Se sai, entende, do taylorismo ou do fordismo, que é a plantation grande, que produz grande, e produz alta produção que deprime o mercado pela alta oferta, e se coloca exatamente o quê? Potencializando Sadia, Perdigão, que vem aqui de Santa Catarina, o regime se passa do taylorismo e do fordismo para o regime do toyotismo. O toyotismo é um regime do just-in-time, em que se coloca pequenas microfamílias trabalhando com porco, com galinha, sabe, com todo esse processo, leite, não é? E essa microcélula está ajustada a uma multinacional, porque elas dominam o processo de fornecimento de insumos, de praguicidas, as sementes, não é? Também depois elas que compram, não é? Então, sobre a égide do socialismo se oferece, né, com uma cenoura assim na frente, um chamarisco, né? Porque as pessoas vão trabalhar, reforma agrária, todo mundo vai deixar, a esquerda vai na frente, sabe? A esquerda, sob o ponto de vista ideológico, otária total, sabe? Né? Completamente equivocada, sabe? Porque na realidade é uma reforma capitalista mesmo, sabe? E aí se faz essa reengenharia, né? Que na realidade vem atender novamente esses interesses todos. Então, são essas coisas assim. Vamos dizer, por exemplo, esse álcool agora, fechando. Os Estados Unidos têm um PIB de 78% o PIB de toda a América do Sul. 78%. O NAFTA, que está lá em cima, é 85%, sobra só 15% para todos os outros países. Quer dizer, México, Canadá e Estados Unidos, 85% de todo o PIB da América inteira. O Brasil tem 5% disso tudo, só 5%. A Argentina é 3%. Quer dizer, é uma coisa reduzida, né? Como poderia fazer isso, sabe? Todo esse processo de inteligência, eu tenho aqui uma série de pontos, posso deixar isso para as perguntas, né? Mas eu queria dizer uma coisa assim, deixar uma mensagem, sabe? O que precisa realmente, e o que nós tínhamos na nossa Constituição, juridicamente, eu não estou falando de política, é o equilíbrio entre o princípio da liberdade, o liberalismo, e o princípio da igualdade. Juridicamente, eu não estou falando de política. Aqui no sistema nacional é política falar de liberalismo sozinho e falar de socialismo sozinho. Então nós tivemos, como Jürgen Habermas diz, o Estado Nacional está como se fosse uma nave com a carga mal presa. Se vai uma onda, né, vem para cá, isso vai para o liberalismo, sabe? E vem outra onda, ação e reação, tese, antítese, e o Estado Nacional desestabilizado. E quando não se tem um consenso interno nas nossas pátrias, exatamente o externo, sabe, está por um processo democrático que deveria redimir as nações, nós estamos como se fosse uma gangorra e fazendo aquilo que, identificado em Martim Fierro, né, por José Hernández, cuja casa foi visitar agora, que diz assim: los hermanos se unidos porque esta es la ley primera, tem unión verdadera en cualquier tempo que sea, porque se entre ellos peleam, los devoram los de afuera. Então, os devora, enquanto os irmãos brigam, pugnam uns com os outros, e nós estamos numa luta interna, que era necessário exatamente o começo de uma união nacional, entende? Que é exatamente o resgate da social-democracia. E eu não estou aqui voltando para o passado, entende? Falando de Getúlio Vargas, de Perón ou qualquer coisa. Eu estou com os olhos no futuro, vendo exatamente o caminho que toma a União Europeia. Porque a União Europeia, eu vos trago aqui, sabe? A União Europeia, isso também não quer fazer identificação com a União Europeia ideológica ou de vinculação nenhuma, porque eu quisera que os Estados Unidos da América estivessem exatamente nesse caminho. Porque os Estados Unidos da América tem uma população semelhante à nossa.
tem negros, uma etnia diversificada, entende? Tem toda aquela coisa, né, os judeus, os italianos, os portugueses, uma coisa rica que nem a nossa. Mas ele não tem exatamente o que falta, e o que nós está nos limitando é exatamente um problema de equilíbrio que está aqui, que eu recebi de um conselheiro da União Europeia, que é a ET, Estratégia Territorial Europeia. Estratégia Territorial Europeia, eu vos leio aqui, leio para vocês, hacia um desarrollo equilibrado para um crescimento equilibrado e sustentável do território europeu, coesão econômica e social entre os países, conservação e gestão dos recursos naturais e do patrimônio cultural e competitividade mais equilibrada do território europeu. Nós não temos isso aqui, porque se não abrir essa coisa de uma hora para outra, nós vamos ser esmigalhadas, o nosso capital, as micro, pequenas e médias empresas, capital nacional, que dão trabalho para os nossos trabalhadores. Eu digo, deveria ser criado um Ministério da Microempresa. Eu escrevi um trabalho de análise, de comparativa sobre as microempresas dos Estados Unidos, na Europa. Eles têm fundos, entende, na Europa, sistema de consórcio, sistema de condomínio, que potencializa a microempresa. Porque o Mercosul, 60% do capital internacional, do capital das transnacionais que usa, e que deveria ser ocupado pelo capital nacional também, não é? Então, essa coisa já está na Europa e nós devemos equilibrar. Eles trabalham com o princípio de subsidiariedade, que é o princípio estudado pelo professor Baracho, que tem uma monografia, que vos recomendo bastante isso, que é exatamente a conciliação entre o princípio liberal e o princípio socialista. É que o Estado não deve intervir nunca, mas se a atividade privada não suprir, aí o Estado intervém sempre. Concilia os dois princípios, sabe? Com uma máquina, sabe? Sempre atuando, sabe? Mantendo o equilíbrio entre o capital e o trabalho, sabe? Entre a área pública e a área privada. Hoje nós estamos com desequilíbrio. Esse problema de ONG, sabe? Esse problema de o alastramento, o definhamento do Estado. O Estado está como se fosse o Kursk. Nós não vamos ter um final apocalíptico como se fosse o Titanic. Vai ser um final apocalíptico como se fosse a ingovernabilidade, vai vir como se fosse aquele submarino russo que afundou, e que nós temos a lei de responsabilidade fiscal como teto e a dívida interna subindo, cotizada na lei Camata 1, Camata 2, que foi substituída pelo teto da lei fiscal, essa subindo a água e o Estado asfixiado, sabe, não conseguir, vai terminar sem respiração contra tudo isso. Seriam esses aportes, sabe, que eu queria trazer para considerações aqui, assim, não é? Com uma visão, assim, do problema do ALCA, sabe? Que essas coisas todas estão ligadas. Eu tenho muito mais coisa aqui, assim, mas a minha memória, sabe, e a situação, o tempo também, não é suficiente, sabe? Vocês podem até me enriquecerem se fizerem alguma pergunta e me retirarem, sabe, da falta de possibilidade que eu tive de não explicar alguma coisa que eu fiquei devendo. Eu agradeço, sabe, a todo mundo. Também me perdoem, sabe, pelo abuso que eu faço sempre com os alunos, hoje sair às 11h30, porque eu me empolgo com as coisas e não consigo ver tempo e nada. Muito obrigado. Obrigado, professor Sérgio. Colocamos à disposição a palavra para os colegas para um questionamento. Gostaria que se falasse um pouco do enfraquecimento do Mercosul frente à ALCA. Eu consegui ouvir, Isso é tudo um processo geopolítico, sabe, muito grave. Inclusive, agora eu estava com o Clarim, eu trouxe o Clarim, né, o secretário do Tesouro americano, disse assim, nós não colocamos, e os argentinos estavam bravos com isso, nós não colocamos aos argentinos, obrigamos a que fizessem a situação que eles estão, não é? Sem simetria econômica, sabe, isso aqui não consegue funcionar, sem a simetria monetária, sabe? E eu estou numa expectativa assim, sabe, eu estou numa visão assim. Se a Argentina persistir com o Carrensbord, porque a manutenção do Carrensbord, que é o regime de paridade, além de ter um referencial interno com relação à Argentina, que é que toda a população argentina se endividou em dólar, o que faz com que o governo não possa, sabe, se desconectar da dolarização. Possivelmente ele tenha até dado um tempo agora para ver se eles se rejetizam, se
securitizam, sabe, as suas dívidas, conseguindo agora as populações pobres que estão devendo as suas casas, tá, em dólar, não vão conseguir, vai dar uma crise muito grave, a desconexão. Outro problema é o seguinte, do ponto de vista geopolítico, estratégico, do ponto de vista americano, a manutenção do currency board ou da paridade seria de vital importância para os Estados Unidos, estrategicamente, como nação, sabe? Porque ele manteria, sabe, o seu dólar, não precisaria desvalorizar o seu próprio dólar, né? Que eu acho até que possivelmente ele rume, sabe? Se cair a Argentina, porque a Argentina é exatamente a cabeça de ponte, e a Argentina vai ser o termômetro para mostrar se os Estados Unidos são poderosos ainda como nação, a sua moeda, ou se realmente estão doentes, como eu descrevi todo esse quadro. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos dois índices nos Estados Unidos, o Dow Jones e o Nasdaq. O Dow Jones representa, naquela divisão do Colin Clark, né, atividade primária, secundária e terciária, o Dow Jones representa a economia tradicional. E o Nasdaq vai representar a nova economia, ou chamada economia de conhecimento, onde está o high-tech, que são os softwares, a biotecnologia, a biologia, sabe, desenvolvida, não é? Essas pesquisas todas. E está havendo quedas violentíssimas, um problema de erosão, sabe, que mostra o princípio da bolha que eu falei, né? Porque o ano passado foram drenados da economia, foram volatilizados, se sumiu assim, como se disparasse, se transformasse em puro ar, 3 trilhões de dólares. 3 trilhões de dólares sumiram do Nasdaq, desapareceram. Quer dizer, eu, com 51 anos, ou já com 60, imagina, vamos dizer, com 60 anos, que trabalhei toda a minha vida separando sempre um dólarzinho para botar ali, sabe, do ladinho, aquele microempresário, outro empresário e tal, botei tudo, os fundos de pensão que tem o dinheiro das pessoas, que pegaram e fizeram a leitura patrimonial do Amazon, do Yahoo, não sei o que, daquelas empresas todas de .com, sabe? E disseram, isso é um bom investimento, mas na realidade está que nem o japonês, que é super avaliado, o valor não corresponde ao ativo, porque é uma inflação, entende? É como se fosse um cogumelo. Então o quê? 3 trilhões de dólares, meus amigos, são 6 PIB de Brasil, que é tragado num vórtice como se fosse um black hole, e aí some da noite para o dia. Eu vou ficar falando sozinho, cara, meus 300 mil dólares que eu botei lá, que eu sou uma família que estava produzindo, que economizia, as economias, sumiu tudo ali naquele negócio. Quer dizer, isso não passa impunemente, sem reflexo em algum lugar, entende? Porque tem aquele, quer dizer, cada um, eu devo para ti, o outro deve para o outro, é uma cadeia isso tudo, sabe, de pagamentos. Quer dizer, se tira 3 trilhões de dólares, se volatiliza, alguém recebeu esse dinheiro antes, porque foi recebido, né, esse dinheiro. E onde é que foi isso? 3 trilhões. E está sendo, porque nos outros ataques especulativos, na crise dos tigres, já tinham sumido 3 trilhões de dólares. Esses economistas, vamos dizer, por exemplo, que esteve aqui, parece, o François Chenot, né? François Chenot diz que tem 10 trilhões de dólares, que seria a bolha. Tem um outro que é mais extremista, que agora mesmo, tá, eu recebi informação, o Lyndon LaRouche, né? Que até determinados setores de esquerda, o exorcismo, o endemonismo, assim, não é bom até citar esse sujeito que pode ser caracterizado como nazista, ou como fascista e tal, mas é um sujeito que representa determinados sectores laborais progressistas não, mas altamente conservadores dos Estados Unidos, e que tem uma aversão, inclusive, de se salvaguardar, porque os Estados Unidos não pode ser visto, se raciocinar com as coisas como se fosse um coletivo e dizer, os Estados Unidos é inimigo nosso. Não, é complexo. Os Estados Unidos, atrás dos Estados Unidos, tem uma complexidade interna, sabe, de um povo riquíssimo, e pessoas que pensam diferente, e setores até que constatam esse problema de espoliação, mas não pode fazer nada, sabe? Não é? Quem trabalha com conceitos coletivos, quase sempre vai raciocinar errado, né? Vai raciocinar errado. As coisas são e não são, são boas e ruins ao mesmo tempo, sabe? E se tem concomitantemente, as coisas estão envolvidas, né? Então, nós vamos sofrer um assédio muito grave dos Estados Unidos, porque nós somos isso quando Domingo Perón, em 1953, num discurso que tinha feito
na Escola da Marinha, quando tentou fazer com o Getúlio Vargas o ABC, que é exatamente, estava lá o último caudilho, o embaixador Batista Luzaga, era o embaixador, e era embaixador ministro das Relações Exteriores, o nosso ali antecessor aqui na Faculdade de Direito, que o Getúlio Vargas estava lá, e o nosso João Neves da Fontoura, era o ministro das Relações Exteriores, né? Eles tentaram, e Getúlio Vargas sofreu um processo de impeachment por isso, porque foi acusado de traidor, né? Isso era meio concomitante em processo da